Então, vamos lá, meninos. Para os que já estão aí, né? A gente tinha falado sobre, iniciado assim, a parte de circulação mesmo, né? A diferença entre as artérias e a diferença entre as veias, né? Anatomia, o que cada uma carrega, como que elas são classificadas e tudo mais. E aí, eu tinha deixado uma perguntinha para vocês, né? Ó, as artérias têm uma circulação centrífuga, né? E as veias uma circulação centrípeta. E eu queria entender por quê que a circulação é diferente em cada uma, tá? Então, vou perguntando para vocês aí. Alguém se prontifica a me explicar a circulação centrífuga, a circulação das artérias? Qual que é a definição? Ou eu vou ter que escolher? Ninguém? Bom, então vamos lá. Professora, Oi. Oi. Pode falar. eu coloquei, pode falar? Pode. Não sei se está certo. Vamos Eu lá. coloquei que nas artérias, o sangue circula em direção aos vasos menor de calibre do coração para a preferida centrífuga. Ah, Aí eu coloquei que as artérias, elas circulam, né, nos vasos menor para poder ir para o coração. Não sei se está certo. ótimo. Vamos lá. Professora, Oi, pode falar. eu coloquei que ele sai pelas artérias e vai em direção aos vasos de menor calibre, que é para o nosso corpo, né? Aham. Isso é a circulação centrífuga. Centrífuga. Aham. E a centrípeta, ela sai das veias e vai para as de maior calibre para o coração. Isso. Mas alguém achou isso também? Vamos lá, pessoal. Abre aí os áudios. Nada. Oh, estão dormindo ainda. Então, vamos lá. Realmente, ó, a circulação centrífuga e centrípeta, ela se dá nessa definição devido à direção, realmente, né? Então, a artéria é ela que vai levar sangue oxigenado e sangue nutrido. Então, ela vai sair de onde? Do coração, né? Como ela sai do coração, são artérias de calibre muito maior e que tem um direcionamento até as artérias, lembra? Artérias de médio calibre, artérias de pouco calibre, as arteríolas, até que elas fazem a sua troca gasosa e troca de nutrientes pelos capilares, tá? Então, na realidade, é o direcionamento de vasos de grande calibre para vasos de pequeno calibre. Já a outra circulação, que é a venosa, que é a circulação centrípeta, tem essa definição. Por quê? Porque sai de vasos de pequeno calibre para vasos de maior calibre. Então, depois que o sangue chega nas extremidades, fez a troca gasosa, é dali, dos capilares, das vênulas, depois das veias de pequeno calibre, veias de médio calibre, veias de grande calibre para retornar aonde? Para o coração, para que ele seja inserido novamente na pequena circulação, para ser oxigenado, para ser nutrido, tá? Ficou alguma dúvida disso? É importantíssimo, gente. Ó, os capilares novamente, né?
Agora vamos voltar para onde a gente estava. Onde a gente parou. Paramos aqui. Lembra que eu estava falando para vocês sobre as bifurcações da artéria. A aorta que sai do ventrículo esquerdo, uma artéria de grande calibre, e ela vai se ramificando ao longo do seu trajeto para poder mandar esse sangue para todo o corpo. Então, a primeira parte da artéria ali, né, que é o tronco da artéria, ele se ramifica, dando ramificações para poder irrigar pescoço, cabeça e membros superiores, tá? Então, ele se divide nessas 5 partes aí, dando a possibilidade dessa irrigação, tá? E aí, nós vamos descer. Ela desce, lembra que nós falamos? Ó, então, a aorta ascendente, aqui no arco da aorta, ela já começa as suas bifurcações, né? E ela vai descendo. Uma parte fica no tórax, que a gente chama de aorta torácica, outra que passa pelo diafragma e adentra o abdômen, formando quem? A aorta abdominal. Então, nós já estudamos aqui o arco da aorta, nós vamos ver as ramificações da aorta torácica. Aqui, ó, essa é uma forma mais ilustrativa para dizer para vocês para onde que vai, ó, tá vendo? O ramo. Essa carótida aqui, ó, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Essa é aquela artéria que quando a gente corta o pescoço, né, ou a pessoa ela é degolada, ou, por exemplo, essas pessoas de moto que estão andando de moto e passa a linha de pipa, é essa carótida aqui, ó, que acaba sendo cortada. E ela não é de um calibre tão grande quanto a aorta, mas ela é bem calibrosa. Então, a quantidade de sangue expelida por ela causa uma hemorragia muito grande, né? Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado com moto, com qualquer coisa que vá comprometer aqui. E um dos problemas que nós temos futuros também, que é muito comum, com o envelhecimento, né? Tem-se uma tendência a ter placas de gordura, né? As placas de ateroma nessa artéria também, né? E, além do mais, algumas pessoas desenvolvem, assim, uma modificação na estrutura. Então, ela já não fica tão rígida, tão firme, ela perde partes da musculatura, né? Então, ela fica toda irregular. Algumas pessoas que têm essa parte têm um entupimento dessa carótida. Aqui pode ocorrer também se ocorrer um entupimento dessa carótida bilateral, né? Pode dar morte cerebral. Por quê? Porque é ela que irriga o cérebro diretamente. Então, se a gente tem algum problema aqui, isso é muito sério. Pela idade, ela vai ficando irregular, a formação de trombo aqui também acaba sendo mais facilitada. E um trombo formado aqui, ele vai para onde, gente? Vai para o cérebro, causando muita isquemia, muito AVC, né, que é o derrame. Então, com o envelhecimento, muitas pessoas fazem um acompanhamento através do ultrassom para ver a situação da artéria carótida. E é essa artéria também que nós vamos pegar a pulsação. Quando nós colocamos 2 dedos aqui no pescoço para sentir o quê? A pulsação do coração. Então, é através da palpação de qual artéria? Pode ser a carótida comum direita ou a carótida comum esquerda, tá? Então, é uma artéria muito importante que nós vamos utilizar bastante para ver os sinais vitais, que pode ser retirado o batimento cardíaco tanto do punho, tá? Quanto aqui da carótida. Então, ó, olha a carótida aqui. Olha a quantidade da irrigação dela, as ramificações dela, para onde que vem. Então, aqui, ó. Aqui é a carótida comum direita
E aqui já é a subclávia, que vai para onde? Que vai para o membro superior, que vai para o braço direito, ramificando todas as estruturas que saem do pescoço até a mão direita, tá? Então, ó, olha a carótida direita comum, a quantidade de partes que ela irriga, tá? Então, aqui, ó, é a divisão carótida, o tronco braquioencefálico e a subclávia, tá vendo? Então, o tronco braquiocefálico divide-se em carótida comum e subclávia, tanto o direito quanto o esquerdo. Olha a quantidade. Então, aqui são as ramificações dela, tá? A carótida comum, depois vira carótida externa, interna, aí se ramifica em artéria temporal superficial, e aqui ela vai tomando outros nomes, né? Essa nomenclatura é importante para que a gente consiga detectar, em caso de coágulo, qual artéria, né, foi comprometida e qual perdeu a irrigação. Dessa forma, nós conseguimos analisar qual estrutura entrou em sofrimento por falta de irrigação sanguínea, tá? Mas isso aqui eu não vou exigir de vocês. Mas pelo menos o conhecimento da anatomia, da saída da aorta ali, eu vou exigir de vocês sim. Afinal, nós vamos trabalhar diretamente com isso, tá? Ó, se ramifica em artéria facial, onde a irrigação responsável pelas estruturas da face, tá? Ó, em maxilar, pela parte interna, né? Os músculos da mastigação, as estruturas ali mais internas responsáveis. Ó, a artéria, ela se ramifica em artéria vertebral, que vai irrigar todo o nosso disco vertebral, os ossos, todas as estruturas bem da nossa coluna. Então, aqui tá mais ou menos um esqueminha. Não vou exigir de vocês, tá bom? Ó, como a irrigação cerebral é feita, tá vendo essas ramificações? Tudo vem da saída ali da aorta. E da mesma forma que nós temos as artérias se ramificando da aorta para irrigar pescoço e cabeça, nós temos o nosso retorno, né? Que são as veias mais importantes. Então, localizado paralelamente à nossa carótida, nós temos quem? A veia jugular. Tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão, né? Fala, atingiu na jugular e tudo mais. Então, é a veia de ramificação que acompanha a nossa artéria. Se a artéria leva, a jugular traz de volta. Lembra que eu falei para vocês que cada artéria tem duas veias? Então, nós temos a jugular externa e a jugular interna da parte direita. Então, são duas ramificações de veias calibrosas que fazem o retorno do sangue do cérebro para nosso coração. E a entrada do nosso átrio direito, que recebe aquele sangue sujo, a parte superior, ela vem se ramificando de veias menores para veias médio porte, grande porte e desemboca numa veia grande que vai cair lá dentro do átrio, que é a chamada veia cava superior. Então, todas as ramificações do cérebro desembocam numa veia calibrosa, veia cava superior, que cai diretamente no nosso átrio direito, tá? Então, todo o sangue que vem de cabeça, pescoço e membros superiores desembocam dentro do átrio direito para ser reoxigenado e renutrido através da veia cava superior, tá? Então, aqui mostra as veias. Lembra, temos a artéria superficial. Junto à artéria superficial, temos a nossa veia temporal superficial. Nós temos a artéria facial, temos veia facial. A artéria carótida, nós temos a veia jugular e assim sucessivamente, tá? Então, aqui é um esqueminha, ó.
de como desce para o braço. Ó, a artéria subclave, tá vendo? Ela vai se ramificando em partes para os músculos e estruturas do peito, peitoral maior, peitoral menor, né? E desce também irrigando todas as estruturas do braço até na nossa mão ali. Então, isso aqui é o esquema de saída da aorta. Olha que legal. Isso é muito legal. Então, nós temos o tronco braquiocefálico, que se divide em subclávia direita e carótida comum. Braço direito, pescoço, cérebro e face do lado direito. Depois, ele se divide em carótida comum esquerda, que vai pescoço e cabeça do lado esquerdo, e subclávia esquerda, que vai para o membro superior esquerdo, tá? Ele vai se ramificando. Mas essa primeira parte aqui vocês têm que saber. Pelo menos essa primeira parte do arco da aorta, o que que sai. Pessoal, põe mudo aí. Certo? Deu para perceber a ramificação. Vamos lá. Aqui para a gente conseguir visualizar, olha que bonito que é. Já, como eu disse para vocês, tá vendo o músculo diafragma aqui, que bonito? Então, nós temos parte da aorta que passa dentro da caixa torácica e aí ela não tem ramificação aqui. Por quê? Porque essa ramificação saiu do tronco aqui da aorta, que vai ramificar todo o tórax aqui, certo? Professora, Oi? Pode falar. travou aqui para mim aquele outro slide que a senhora estava passando. Eu não consegui seguir, não. Travou. Deixa eu voltar. Esse aqui? Vê se Isso, aparece. esse aí. Isso. Esse é importante, ó. Tá vendo? Então, essa primeira parte aqui, eu quero que isso aqui tenha bem claro na cabeça de vocês. O resto eu não vou nem brigar. Mas isso aqui vocês têm que entender. Qual que é o ramo que sai diretamente do arco da aorta. Tá bom? Deu para visualizar? Sim. Deixa eu admitir umas pessoas aqui. Pronto. Posso passar? Pode. Então vamos. Vamos seguir. Ó, como eu disse para vocês, sai do coração, a aorta, tem aquela ramificação que eu falei para vocês, né? Ela desce no tórax e subdivide tórax do abdômen através do nosso músculo diafragma. Só que no tórax ela não apresenta nenhuma ramificação, tá? Também porque, se vocês pensarem, é bem apertadinho aí. Tem duas estruturas grandes, que é o pulmão, preenchendo quase todo o nosso tórax e dividindo o espaço com o nosso coração, tá? Então, ela não tem nenhuma ramificação nessa parte torácica. A ramificação dela vai se dar depois que ela atravessa o diafragma dentro do abdômen. Então, ela se subdivide em tronco celíaco, né? Esse tronco vai dar origem à artéria gástrica, artéria hepática e artéria esplênica. E outra divisão da aorta é a artéria mesentérica superior, tá? Vamos ver cada uma delas. Ó, essa é a aorta abdominal, certo? Ela se divide em artéria ilíaca comum, que vai descer para onde, gente? Vai descer para o nosso membro, para a perna. É ela que, quando é rompida, principalmente aqui ó, na altura da virilha, que já é conhecida como artéria ilíaca externa, que é a mais exposta, né? Nós temos duas artérias, a ilíaca comum e a ilíaca externa. A comum, ela acaba
subdividindo em externa e interna. A parte interna vai irrigar todo o assoalho pélvico, né, os músculos do períneo, bexiga, todas as estruturas da região baixa do abdômen. E a ilíaca externa, ela vai se derivar e descer para irrigar a nossa perna. Então, é ela que passa mais externamente, por isso que é a definição dela externa. Então, se a gente também palpar, né, a virilha assim, a gente consegue sentir a pulsação dessa artéria. E é ela que eu tinha comentado com vocês na aula, né, que se há um rompimento dela, por ela ser extremamente calibrosa, né, a hemorragia dela é muito rápida, é muito grande, comprometendo assim a vida realmente. O esgotamento sanguíneo dela acaba sendo muito rápida pela força que nós temos, né, do bombeamento do nosso coração e a capacidade da artéria de manter esse bombeamento ativo desde o coração e pela espessura mesmo da artéria, tá? Então, ela que é muito importante. A artéria ilíaca externa vai se subdividindo em artéria femoral, artéria poplítea e vai irrigando todas essas estruturas da perna. Tá vendo aqui, ó, a subdivisão, ela vai subdividindo, cada um tem a sua nomenclatura, até que ele chega até as pontas dos dedos e irriga lá, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, para cada artéria tem o seu conjunto de veias, né? Então, a artéria ilíaca desce e o retorno venoso se dá por um grande vaso calibroso também, que é a veia cava inferior, que desemboca onde, gente? Vamos lá, onde vocês acham que a veia cava inferior desemboca? Lá no coração. Qual estrutura? Diz para mim. Desmuta aí, eu quero ouvir. Senão eu vou perguntar, vou apontar um nome. E aí, vou apontar então. Professora, Pode falar. é no átrio direito? Isso mesmo. Então, a veia cava inferior é o caminho para todas as veias que estão vindo do pescoço para baixo, tá? Para quê? Para levar o sangue sujo, para levar o sangue cheio de gás carbônico. Então, como ela vai reiniciar a limpeza desse sangue, a nutrição desse sangue, ele vai desembocar onde? No átrio direito. Então, no átrio direito, nós temos duas grandes veias importantes desembocando, que é a veia cava superior, que vai pegar a irrigação de pescoço, membro superior e cabeça, e a veia cava inferior, que vai pegar a irrigação do pescoço para baixo, todas as estruturas, tórax e membros inferiores. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Isso é importante de se saber, o resto não, tá? Então, uma veia importante que nós temos no membro inferior, qual que é? Que eu já comentei com vocês, que ela é utilizada para fazer as pontes do coração. Como que ela chama? Safena? Isso, a veia safena, tá? Olha ela que bonitinha, azul aqui, ó. Ó, safena, magna direita e a esquerda. Olha que bonitinha. Ela é bem longa, tá vendo? E a estrutura dela é bem calibrosa, tá? Então, quando ela é retirada desde a virilha até aqui, ó, no tornozelo, tá certo? Ela é utilizada para compor as pontes de safena. Vamos lá. Ficou claro para vocês isso? Alguma dúvida? Creio que não, né? Tá ficando mais fácil. Não tá ficando mais fácil, mais gostoso de se estudar?
Então, vamos lá. Eu vou já dar início à próxima aula, tá? Mas vai cair daqui a pouco, daqui uns 8 minutos ele já vai cair. Ficou alguma dúvida? Não, né? Tranquilinho? Ótimo. Deixa eu só abrir a próxima aula. Aqui. Tudo isso eu vou colocar no portal para vocês, tá bom? Ó, só lembrando, tá? Essas aulas não vão cair na prova, tá? Nós já estamos iniciando esse segundo bimestre praticamente, tá bom? E semana que vem nós vamos ter a aula de revisão, porque na próxima semana nós teremos as nossas provas. E aí vamos ver como é que fica, né? Com o comunicado a partir de segunda-feira, se essas provas serão presenciais ou não, né? Vamos ver como é que fica. Então, professora, tá difícil, né? Tá complicado, né? E o lockdown não está sendo muito respeitado, pelo que eu estou vendo, né? Não, as lotéricas vai fechar agora novamente. Eu vi mesmo. A partir de hoje, né? A partir de hoje. Verdade. Então, vamos lá. Existem, pessoal, nós já entendemos o funcionamento, né, do nosso coração. E existem inúmeras doenças que podem acometer o nosso sistema cardiovascular, tanto coração, quanto todo aquele trajeto circulatório, tá? Eu vou dizer algumas para vocês, para que vocês tenham uma noção. Não é necessariamente obrigatório vocês saberem de tudo, mas ter uma noção do que pode estar acontecendo. Então, só lembrando para vocês, quando eu me referir sobre patologias, doenças, tá? Então, dentro da nossa área da saúde, a gente não define como doença, e sim patologias. Então, existem diversas patologias do sistema cardiovascular, que elas podem ser genéticas, né? Passado de pai para filho. Elas podem ser congênitas, que são aquelas doenças que se desenvolvem desde o ventre da mãe. E podem ser aquelas patologias que a gente adquire ao longo da vida, né? Com algum acidente ou com o estilo de vida realmente que a gente adota. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, patologia é derivado do grego patos, que significa sofrimento, doença, e logia, que é a ciência, o estudo, né? Então, doenças congênitas, definição. São aquelas adquiridas antes do nascimento ou mesmo posterior a tal, nos primeiros meses de vida, seja qual for a sua causa. Existem inúmeras causas de patologias congênitas, tá? Então, as doenças cardiovasculares ou as patologias cardiovasculares, ela vai incluir todos os vasos sanguíneos, seja ele artéria, veias ou aqueles vasinhos bem fininhos, os capilares, tá? E o coração em si. Elas são doenças que afetam todo o sistema circulatório, vasos sanguíneos e coração. Então, é aí que ela vai agir. Algumas doenças cardiovasculares genéticas ou adquiridas. Infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, ela é definida como genética ou adquirida. Por quê? Existem algumas pessoas que têm dentro da sua genética a predisposição ao infarto do miocárdio. Por isso, quando a gente fala assim, presta atenção, seu pai morreu de infarto, a avó morreu de infarto, ou o tio morreu de infarto, você tem uma predisposição a infartar também. Algumas pessoas podem nascer, a parte genética, né? Com uma dificuldade de extensibilidade da artéria, né?
pode nascer com uma anatomia um pouco mais irregular dessa artéria, que pode vir a levar posteriormente a uma formação de coágulo, tá? Por isso que ela é considerada também uma doença genética. Ou pode ser adquirida mesmo. Como que é adquirida? Lembra que nós comentamos em sala de aula aqueles fatores predisponentes, né? Que a gente adquire ao longo da vida que levam ao infarto, que é tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade, níveis altos de colesterol, etc. Por isso que ela pode ser tanto genética quanto adquirida. Angina de peito, que é a mesma coisa. Angina de peito é o sintoma que precede o infarto do miocárdio, né? A arteriosclerose, tem algumas pessoas que nascem com uma predisposição grande a ter um nível alto de colesterol no sangue. Pode perceber que quando é genético, assim, o pai tem nível de colesterol alto no sangue, mesmo cuidando, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo exercício, e aí você também tem, o seu filho tem, sua tia tem, a avó tem. Ou não, ou você tem uma alimentação péssima, uma falta total de exercício e você tem um nível alto de colesterol no sangue que vai provocar a produção de placas de artéria, placas de gordura nessas artérias, que é a nossa famosa arteriosclerose. E o sopro no coração, que são aquelas comunicações que não são fechadas completamente no nascimento, né? Então você acaba adquirindo no nascimento, ou algumas pessoas realmente já nascem com a genética predisponente a não fechamento completo daquela comunicação no coração, tá? Então, essas são algumas das doenças cardiovasculares que podem ser adquiridas tanto geneticamente como no estilo de vida que a gente adota depois de adulto, tá? Então, nós vamos ver agora a nossa cardiopatia genética. Eu vou parar aqui, porque vai cair. Vou dar para vocês uns 5 minutinhos para tomar água e a gente continua daqui, tá bom? É só o tempo de começar a gravação da aula para mim poder abrir um novo link, uma nova sala. Tá bom, meninos?